A Sony já marcou a vida de quase todo mundo no meio eletrônico. A lendária empresa que deu a muitas pessoas horas de diversão com seus videogames, celulares, TVs, câmeras fotográficas, está cada vez mais perto de nos dar adeus. Como a empresa que mais marcou a vida das pessoas está perto de fechar as portas, é isso que vamos ver hoje. A Sony foi fundada como resultado da amizade entre Masaru Ibuka e Akio Morita, em 7 de maio de 1946. Com um investimento inicial equivalente a 190 mil ienes, algo em torno de $2.000, contavam com apenas 20 funcionários. O local onde foi iniciada a companhia era um dos armazéns bombardeados da cidade, onde os funcionários eram responsáveis por reparar componentes elétricos, ao mesmo tempo em que tentavam produzir seus próprios produtos. A nova empresa não tinha qualquer maquinário e possuía muito pouco equipamento científico, contando apenas com a inteligência e o vasto conhecimento da engenharia dos fundadores. A primeira aposta foi o lançamento de um inovador leitor de fita magnética, concebido para o então mercado emergente do ensino da língua inglesa. Contudo, o mercado ainda estava abalado por conta da Segunda Guerra Mundial e seus efeitos. Por isso, a maioria dos consumidores preferiam não gastar com meios eletrônicos na época. Em 1950, a empresa lançou o Sony Tape, o primeiro cassete de gravação. Este evento foi rapidamente seguido pelo lançamento do primeiro gravador de cassetes magnéticos do Japão, batizado de G-Type e que pesava incríveis 35 kg. Após saber que Bell Labs tinha inventado o transistor, Morita licenciou a tecnologia para fabricar novos eletrônicos baseado nela. Em agosto de 1955, eles lançaram o primeiro rádio com transitores do Japão, o Sony TR-55. A companhia então passou a se chamar Sony. Quando o produto começou a ser vendido nos Estados Unidos, o nome americano foi adotado para que o produto pudesse agradar aos consumidores estadunidenses, já que os produtos japoneses sofriam um grande preconceito naquela época. A empresa foi responsável por criar os incríveis produtos como primeira televisão em miniatura, primeiro equipamento portátil de videotape, primeiro leitor de CD do mundo desenvolvido em parceria com a Philips, primeira câmera de vídeo. E em 1994, a Sony anunciou o tão aclamado PlayStation, seu primeiro videogame. O produto foi um sucesso absoluto de vendas, mesmo competindo com nomes marcantes como Nintendo 64, Sega Saturn e o Dreamcast, o que iniciou um novo setor na companhia que viria a se tornar uma das maiores fontes de renda. All of this heritage has been invested in the PlayStation. Em 4 de março de 2000, o PlayStation 2, o console mais vendido de todos os tempos, de acordo com os dados provenientes da Sony, em 2012 foram vendidas mais de 155 milhões de unidades de PlayStation 2 e mais de 420 milhões de unidades de jogos originais do console. Foram lançados mais de 4.000 jogos oficiais, licenciados para o console. Mas nas últimas décadas, a Sony se viu transformar de uma gigante da tecnologia em uma esforçada perdedora. O mercado dos televisores, enquanto a Samsung e a LG apostavam no mercado LCD, a companhia concentrava esforços nos aparelhos com tubos. O lançamento tardio na linha Bravia, formada basicamente de opções com preços superiores ao de outras empresas, não foram suficientes para evitar a queda de participação no segmento. Outro bom exemplo é o do MP3 Player. A Sony tinha tecnologia e background musical para lançar um dispositivo capaz de bater o iPod muito antes da Apple lançar o seu. Nunca aconteceu. Outro caso famoso é a chegada com atraso da empresa ao mercado de telas finais. A Sony cometeu 3 grandes erros. Focou em lançar hardware caro com tecnologia de pontas às custas de lançar produtos em tempo hábil. Seu catálogo de produtos tornou-se estufado e confuso, e sua estratégia online é uma piada. Sua divisão de produção e distribuição de filmes fechou 2016 com uma perca de 112 bilhões de ienes, o equivalente a 3 bilhões de dólares. O motivo foi que nem os japoneses esperavam que a decadência nas vendas de mídias físicas como DVD e Blu-ray fosse tão rápida. Uma área onde a Sony encontrou sucesso foi na dos games. A Sony apresentou seu PlayStation 3 com um sistema de integração de entretenimento que serve como um hub para a sala de stars conectada à internet e em TV. Mas a obsessão da Sony como hardware marcou a estratégia. Um atraso no desenvolvimento do player Blu-ray do console forçou a Sony a adiar seu lançamento. As vendas sofreram porque o PlayStation 3 custava muito mais do que os modelos rivais da Nintendo e da Microsoft. A Sony também foi lenta para entrar no mundo dos jogos online, dando uma vantagem inicial importante à Microsoft. Pública e internamente, o alto escalão da Sony demonstra uma profunda compreensão de muitos desses desafios fundamentais.
A necessidade desses diferentes setores da empresa trabalharem melhor e juntos para uma experiência mais unificada e inovadora, mas os últimos líderes da Sony tiveram problemas para demonstrar pulso firme sobre toda a companhia. A Sony permaneceu dominada por engenheiros orgulhosos que evitam a cooperação. Para muitos deles, o corte de custos é inimigo da criatividade. No início da febre Android, a Sony marcava presença com muitos celulares Xperia. Porém, anos depois de prejuízos da divisão de falta de smartphone pela falta de competitividade frente ao crescimento das marcas chinesas, fez com que ela enxugasse suas operações. Ela saiu do Brasil e de diversos outros países. Além de seus problemas internos, a concorrência também estava crescendo muito rapidamente. Em setembro de 2020, a Microsoft anunciou sua primeira grande aquisição de uma holding, a ZeniMax Media, dona da produtora Bethesda e de outros estúdios como id Software, Arcane e outras mais, por 8 bilhões de dólares. Essa transação chamou a atenção não só pelo preço exorbitante, como também pelo fato da ZeniMax Media ter várias desenvolvedoras embaixo do seu guarda-chuva ao mesmo tempo. Isso deixou alguns jogadores preocupados, em especial os donos de console PlayStation. Afinal, todos os lançamentos do estúdio ZeniMax Media a partir de agora serão exclusivos do Xbox. Quem quiser jogar Starfield, Fallout, será obrigado a comprar um Xbox ou montar um PC gamer com Windows. A Microsoft, ao adotar essa estratégia, não está cometendo nada errado, até porque suas principais concorrentes, Sony e Nintendo, dependem de franquias exclusivas para vender console desde sempre. Nessa corrida, os jogadores de Xbox ficaram comendo poeira por muito tempo, e a Microsoft está tentando compensar seus fãs pela demora. Já estava indo muito mal para a Sony, até que veio sua maior queda. Em janeiro de 2022, a Activision Blizzard, por impressionantes 70 bilhões de dólares, foi adquirida pela Microsoft. Não há informações ainda se jogos como Call of Duty, Crash Bandicoot, Overwatch e Diablo serão exclusivos do Xbox, mas é difícil acreditar que uma empresa pagaria todo esse dinheiro para continuar publicando seus títulos em outra plataforma. A aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft é algo do nível que mexeria com toda a indústria. A maior negociação da indústria dos games afetou diretamente a Sony. A dona do PlayStation sofreu desvalorização de 13%. Essa perda de valor de mercado equivalente a cerca de 20 bilhões de dólares e é a consequência da movimentação da sua rival direta, o Xbox. Além disso, as IPs do estúdio comprado, que inclui Call of Duty, Overwatch, Diablo, Crash, chegarão para o Game Pass de Xbox e PC. Com essa estratégia em mente, donos de Xbox e PC pagarão muito menos para jogar um título da Activision Blizzard, comparando com os jogadores de PlayStation. Ao comprar a ZeniMax, o CEO disse que continuará lançando jogos da desenvolvedora para o PlayStation, mas Starfield, Redfall, The Elder Scrolls serão exclusivos de Xbox, o que pode ser um problema ainda maior para a Sony, caso a Activision tome o mesmo caminho. A Sony saiu do Brasil em 2021, com um grande motivo que o mercado de TVs do Brasil e do mundo é liderado pela companhia Samsung há 14 anos. Com isso, um dos principais fatores que podem ter feito a Sony desistir de produzir no Brasil é a forte atuação das concorrências nos últimos anos. Os efeitos da pandemia sobre o varejo também foram intensos, claro, mas a verdade é que enquanto as outras marcas do mercado produzem em larga escala ao redor do mundo, a Sony não conseguiu acompanhar esse forte ritmo. Diante disso, a desistência da Sony do mercado de televisores brasileiros significa muitas coisas. A principal delas é a maior quantidade de clientes disponíveis para as concorrentes, como a LG, a Roku, a TLC e a própria Samsung. Esse evento também simboliza um movimento do mercado em que outras empresas também desistiram do mercado brasileiro. Nikon, Gradiente, Philips e Sharp são algumas delas. Mas a Sony ainda se dá bem em alguns mercados, como em serviços financeiros, lembrando que a Sony é uma das maiores seguradoras do mundo, com entretenimento, com a Sony Pictures e Sony Music, em games, a PlayStation é um império bem-sucedido há 4 gerações, e fornecimento de sensores fotográficos, exclusivamente para a Apple. Graças à fidelidade da Apple e à presença de sensores Sony em boa parte dos smartphones topo de linha, a divisão de componentes para a captura de imagem é uma das mais lucrativas da japonesa. O problema é a Apple mudar de fornecedora nesse componente em algum momento do futuro, o que poderia acabar com esse lucro. Outras empresas, como a Samsung, já começam a utilizar sensores fotográficos próprios ou de terceiros que não o da Sony para cortar custos. Caso a Apple tome o mesmo rumo, poderá ser um pé no abismo para a Sony.
diante das últimas décadas. O que deu errado é uma fábula de oportunidades perdidas e relações desastrosas. E também a história de uma empresa orgulhosa que não quis ou não foi capaz de se adaptar à realidade do mercado globalizado. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha e se inscreva.